dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Dando continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor, ainda dentro do assunto proteção contratual, cláusulas abusivas, vamos continuar estudando os incisos do artigo 51, que estipulam um rol meramente exemplificativo de possíveis cláusulas abusivas que possam ser inseridas ou encontradas em contratos consumeristas, contratos de relação de consumo. E, para tanto, vamos compartilhar a nossa tela para entrarmos no primeiro tópico desta aula, senhores. Proteção contratual, parte 5. Cláusulas abusivas, parte 5. Então, hoje a gente vai iniciar o nosso estudo, tá? Com o inciso 10º. E hoje, o inciso 10º, 11º, 12º e 13º são incisos que a gente vai verificar que aqui o legislador, ele pretende sempre proteger o consumidor para que haja um equilíbrio na relação de consumo. Essas cláusulas que iremos estudar nesses incisos, esses incisos que eles tipificam como abusivas, aqui a proibição é diretamente em eventual desequilíbrio que possa se encontrar em um contrato de consumo, tá? Então, aqui, a interpretação, muitas das vezes, deve ser sistemática, tá? Vinculada à boa-fé objetiva, que é um direito básico do consumidor, e o equilíbrio contratual, que também é um direito básico. Então, a gente vai entender aqui, no meio dos estudos, o que seria essa interpretação sistemática, tá? Que a doutrina define aqui para realizarmos quando estivermos diante de cláusulas abusivas. Então, inciso 10º, senhores, vamos lá. Constitui cláusula abusiva que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Variação do preço, tá? Da mesma forma que trata-se de abusividade quando, de forma unilateral, sem fundamentação, você aumenta o preço, então a variação do preço também é abusiva, porque aqui a alteração unilateral do preço é abusivo. O preço deve ser pactuado no momento da celebração do contrato. Formou-se o contrato, de comum acordo, chegou à conclusão do preço. Então, se porventura haja, tá, a alteração, a variação do preço de maneira unilateral, torna-se nula de pleno direito essa atitude na prática, porque viola o equilíbrio contratual. E aqui a gente deve prestar atenção nesse direito básico, equilíbrio. O consumidor deve ter os mesmos direitos que o consumidor. O contrato deve ser justo, vinculado ao direito, ao princípio da boa-fé, conduta ética que se espera dentro do contrato. Tá? Então, o inciso 10º, ele afirma que permitir ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação de preço de forma unilateral é abusivo, nulo de pleno direito. Em continuidade, já o inciso 11, ele afirma o seguinte: trata-se de cláusula abusiva que autorizem ao fornecedor a cancelar o contrato de forma unilateral, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Aqui também se protege, senhores, o equilíbrio contratual, porque não pode haver nada de forma unilateral, só o fornecedor tem esse direito. E essa questão que autorize, tá, o cancelamento unilateralmente, mesmo que existisse uma cláusula aqui que autorizasse também ao consumidor a fazer o mesmo, aqui a gente deve fazer uma interpretação sistemática, porque muitas das vezes, em uma breve leitura de um contrato, você dando direito iguais às partes, na prática, mesmo assim, o consumidor pode sair em desvantagem, mesmo que ele tenha o mesmo direito, tá? Mesmo que ele detenha o mesmo direito, tá, de cancelar o contrato unilateralmente, porque pode violar a boa-fé, o equilíbrio, mesmo assim. Então, aqui a cláusula é nula de pleno direito, mesmo bilateralmente existindo essa possibilidade, e certamente, principalmente, unilateralmente. Tá? Então, a interpretação aqui sistemática é justamente no momento que a gente verifica a possibilidade de, existindo autorização bilateral de cancelamento, deve ser abusiva também. A doutrina afirma isso. A interpretação sistemática que devemos ter aqui nesse momento, posto que na teoria não, mas na prática, essa bilateralidade
de direito de cancelamento pode causar uma desvantagem ao consumidor, um desequilíbrio ao consumidor. Então, aqui, a forma unilateral e bilateral também é abusiva face à interpretação sistemática. No mesmo sentido, o inciso 12, ele afirma o seguinte: constitui cláusula abusiva que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Então, aqui o consumidor se torna inadimplente. Aí, em muitos contratos, senhores, a gente verifica que existem cláusulas que estipulam que, face ao inadimplemento do consumidor, e nesse sentido o fornecedor tendo que contratar um advogado, um serviço de advocatício para aferir o crédito vinculado a esse contrato de consumo, ele delega o seu custo para o consumidor. Então, aqui, a forma unilateral é abusiva e o STJ também já declarou nula de pleno direito a cláusula que estipula transferir para o consumidor o custeio de eventual advogado, sucumbência é determinado pela justiça, mas o custo de honorários de um advogado que o fornecedor precise contratar para cobrar aquela dívida ao consumidor é abusivo. Então, vamos para a prática, O consumidor deve. Então, o fornecedor ele tem o direito de acionar ação de cobrança. Mas nessa ação de cobrança, dependendo de onde que ele move essa ação, ele terá o direito ao crédito, caso a sentença seja a favor do fornecedor e, porventura, em uma ação no rito comum, tem a sucumbência determinada pelo juízo que a parte perdedora deve pagar ao advogado. Mas é o juízo que determina, não uma cláusula contratual. E aqui o STJ bate em cima, não pode, é abusiva a cláusula contratual que determine o custeio obrigatório do consumidor ao profissional que, porventura, o fornecedor tenha que contratar. Uma coisa é uma ação judicial que o juiz determina honorários de sucumbência. Aí sim, o consumidor perdedor em uma demanda deve pagar. Mas, por exemplo, uma ação de juizado especial civil que não existe honorário de sucumbência. Aqui, o fornecedor ele vai ajuizar a ação e o contrato de honorários pactuado com o seu advogado não pode ser transferido para o consumidor devedor arcar com esse custo. Aqui no inciso 12º, 12, o inciso 12 do artigo 51, ele diz justamente isso. Então, cláusula que obriga o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Então, aqui, o consumidor inadimplente. E, mesmo assim, também devemos fazer uma interpretação sistemática, posto que, se existir uma cláusula que não confira somente ao fornecedor esse direito e também ao consumidor, na teoria vai ser muito lindo, mas na prática pode violar o princípio da boa-fé e o equilíbrio contratual. Então, nesse momento, a doutrina também afirma que a bilateralidade dessa obrigação, ou seja, tanto o consumidor quanto o fornecedor tendo esse direito de ressarcir os custos de cobrança por eventual inadimplemento contratual de ambas as partes, pode gerar um desequilíbrio contratual para o consumidor, que é a parte protegida aqui, frágil, vulnerável. Então, também, unilateralmente ou bilateralmente, é abusiva, é nula de pleno direito e considerada uma cláusula abusiva, senhores. Então, pela interpretação sistemática. Perfeito? Segundo tópico desta aula, o último inciso da aula de hoje, inciso 13º, inciso 13. Vamos lá. É considerada também cláusula abusiva que autorize o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Senhores, celebrou o contrato? Negócio jurídico perfeito. Tudo que após essa celebração se modificar ainda mais unilateralmente, obviamente é nulo de pleno direito. Porque certamente essa atitude, na prática, se o fornecedor pretender fazê-la, ele está tentando puxar a sardinha para o seu lado. Certamente, ele quer se beneficiar em detrimento do direito do consumidor. Então, obviamente, essa atitude é nula de pleno direito. Essa atitude é abusiva, é considerada abusiva pelo inciso 13º, pelo inciso 13, porque depois da formação do contrato, ele de forma unilateral pretende modificar o conteúdo, a qualidade do contrato. Aqui também se protege o equilíbrio, senhores. Então, hoje a gente estudou o princípio da boa-fé, que deve estar em todas as cláusulas contratuais, e o equilíbrio contratual, que é justamente a igualdade entre as partes. Uma vez que ficou definido os termos do contrato, celebrou o contrato, os termos estão definidos, este é unilateralmente, somente sendo possível qualquer alteração quando pactuada previamente, antes da celebração do contrato, entre
as partes de forma bilateral. Então, aqui, a bilateralidade, ela é permitida nesse momento, porque foi pactuada previamente a celebração do contrato de forma bilateral, então ambas concordaram, formalizaram juntos a cláusula. Então, aqui, a bilateralidade é permitida porque a formação prévia foi realizada entre as partes. Não foi aceita de forma bilateral, não, ela foi pactuada, ela foi formalizada de forma bilateral. Então, aqui não há aquela interpretação sistemática sendo permitida de forma bilateral, se for previamente pactuado, que o contrato seja modificado na qualidade e no conteúdo. Mas aqui, de qualquer forma, dependendo do caso, dependendo do resultado, tá? Por mais que seja de forma prévia, se pegar um consumidor vulnerável, né, vulnerável na sua capacidade jurídica, técnica, então ela pode ser considerada nula de pleno direito, porque viola um direito básico, viola um princípio. Então, todas as cláusulas abusivas, a gente tem que prestar atenção que por trás delas tem a nuance dos princípios, tem a questão do direito básico, tem a questão da boa-fé objetiva, tem a questão da vulnerabilidade do consumidor. Violando esses direitos básicos, violando esses princípios da informação, transparência, por trás dessas cláusulas, violando essas questões de direito básico e princípios, por si só vão ser consideradas nulas de pleno direito, juntamente com essas cláusulas aqui, que são meramente exemplificativas, senhores. É um rol meramente exemplificativo. Cláusula abusiva, além dessas, são todas aquelas que, porventura, venham violar direitos básicos, que, porventura, venham violar princípios consumeristas. A gente tem que raciocinar de forma ampla aqui. Perfeito? Então, a gente termina a nossa aula de hoje. Finalizamos a quinta parte da proteção contratual. Estamos terminando esse tema. Entendemos aqui hoje que o equilíbrio e a boa-fé, elas estão diretamente ligadas à proteção contratual. Essas cláusulas do artigo 51, de forma meramente exemplificativa, elas vêm, né, nas suas descrições, proteger o equilíbrio contratual e os princípios vinculados ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor e os direitos básicos. E, nesse sentido, a gente termina a aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa, espero que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor. E aguardo os senhores na próxima aula.